Nós estamos meditando no livro de Coríntios, ainda no capítulo 6, você pode abrir aí. Nós, semana passada, fomos até o versículo 11 e mostramos a importância de viver uma vida santa, né? O que estava acontecendo com eles aqui é o retrato, infelizmente, do que nós vemos hoje. As pessoas pensavam ser servos de Deus porque estavam dentro da igreja, cantando, adorando, fazendo oferta, etc. No entanto, eles continuavam na prática do pecado. Muitos estavam voltando para o homossexualismo, para a idolatria, injustiça, impureza e etc. E o apóstolo Paulo mostra que, mesmo estando dentro da igreja, se eles continuassem naquela prática, eles não poderiam entrar no reino de Deus. Não se entra no reino de Deus porque faz parte de uma igreja. Ah, eu sou da igreja tal. Não, isso não te dá legalidade para entrar no reino de Deus. Nós temos que fazer parte do povo de Deus, a igreja de Cristo. E essa não tem parede na Bíblia. Essa é aquele que foi regenerado, comprado, redimido pelo seu sangue. Ainda falando sobre os pecados, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai responder o comportamento deles. Para ficar simples de entender, a igreja de Corinto era uma igreja de uma teologia liberal. Um dia desse nós vimos aí um pastor muito conhecido na internet, né? E seguido por muitas pessoas, declarar uma heresia onde ele dizia que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, essa tentativa ela já veio de muito tempo, de tentar mudar a palavra de Deus por conta do capricho humano, das deficiências humanas. Isso não é permitido, não é nós que mudamos a Bíblia, é a Bíblia que nos muda. Ela é a palavra de Deus. E você tem que respeitá-la do jeito que ela é. Mas esse pastor foi infeliz, né? Na verdade, ele vem sendo infeliz já há muito tempo. É um pastor bastante seguido, porque ele prega o liberalismo. A pregação dele não é fundamentada no compromisso, na disciplina. É muito mal explicado quando se trata a respeito de graça, porque dá a ideia de uma libertinagem. E não é isso que a Bíblia propõe. Quando você é salvo pela graça de Deus, você é transformado. Então não foi a graça que alcançou você. Porque se ela alcançar você, você é uma nova criatura. Amém? Mas ele disse que não, que a Bíblia precisava ser atualizada. Infeliz ele, né? Como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Amém? Diz aqui no versículo 12, então, assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele, porque o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Preste atenção, olhe para mim. Aqui a resposta do apóstolo Paulo a eles é porque, como eles defendiam o liberalismo, então na concepção deles, tudo era lícito, tudo era permitido. Por exemplo, tem uma frase hoje em dia que a gente ouve e que é muito perigosa. Ela, fora de contexto, ela oferece um risco muito grande na sua comunhão com Deus, quando alguém diz assim: olha, você tem o direito de ser feliz, ou eu tenho o direito de ser feliz. Isso é um perigo no contexto que é aplicado, porque dá a ideia que pela felicidade vale tudo. Isso não é verdade. Esse todas as coisas me são lícitas era exatamente o que eles pensavam. Na ideia da cultura grega, eles pensavam que o corpo, pelo fato de voltar para o pó, então ele não tem importância nenhuma. O que importa para Deus é a sua alma, não é o seu corpo.
não é o que você faz com o corpo. E eles eram, por serem imorais, eles eram escravos da imoralidade, na prática do sexo livre, sexo fora do casamento, a sodomia, nós vimos aqui no capítulo 6, no início, o adultério. Você via de tudo, o sexo era livre. E a ideia era o seguinte: eu tenho o direito de ser feliz. Eu posso ser feliz. Eu posso desfrutar desse prazer. Quando nós chegarmos, talvez não hoje, semana que vem no capítulo 7, nós vamos ver que o sexo, ele é uma bênção no ambiente do casamento. Amém? Fora dele, Deus não aprova. Se a pessoa vai achar que isso é caretício, é ser quadrado, aí ela pode achar o que ela quiser. A palavra de Deus, ela é assim e ponto final. Diga glória a Deus. E tudo para o nosso próprio bem. Deus não faz nada para o seu mal. Ele faz para o seu bem. Mas eles tinham essa ideia. O que você faz com o seu corpo não importa, porque assim como o alimento é para o estômago para o alimento, Deus vai destruir tanto um como o outro. Tudo vai perecer, o corpo vai perecer. A gente vai voltar ao pó. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a nossa alma, a concepção deles. E o apóstolo Paulo vai dizer que não é assim. Que Deus está preocupado com o que você faz com o seu corpo também. Até porque Deus nos fez um ser integral. Nós somos um ser integral. Tanto é que na volta de Cristo, o nosso corpo vai acontecer o que com ele? Nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Tamanha importância. E aí o apóstolo Paulo responde aqui para eles. No versículo 13, no final dele, mas vamos ver ele todo. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, olha só, esse porém, o corpo não é o quê? Para impureza, mas para quem? Mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ou seja, essa ideia de você está errado. Eu posso fazer o que eu quiser no meu corpo. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Paulo disse não. Porque o nosso corpo, uma vez que nós nos rendemos a Cristo, o nosso corpo não é para a impureza. O nosso corpo é para o Senhor. E o Senhor para o nosso corpo. Agora ele vai seguir dizendo, olha só a importância do corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabei que os vossos corpos são membros do quê? De Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente o quê? Não. Ele diz, não, essa ideia de vocês está equivocada. O nosso corpo, o que nós fazemos com o nosso corpo, é importantíssimo. Tão importante porque, assim como Cristo ressuscitou, Deus também vai nos ressuscitar. E tem mais. O nosso corpo é membro de quem? De Cristo. Imagina você, um exemplo para que você entenda. A igreja. Você consegue imaginar uma cena de sexo dentro da igreja? Não, porque dentro de você entende que é um lugar sagrado, um lugar de Deus, de buscar Deus, mas são apenas paredes. Se nós respeitamos o ambiente que é a igreja, quanto mais o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas eles não davam essa importância. Para justificar a sua imoralidade, para justificar os seus pecados, então eles preferiam acreditar o seguinte, não, tudo vai perecer, tudo vai ficar, e o importante é a nossa alma. E infelizmente, hoje, nós temos assistido a mesma coisa. É como eu postei ainda na página, que o falso evangelho, ele é confortável. Porque ele dá a ideia que você entra numa igreja e isso já é suficiente. Mas isso não é suficiência. Isso é mentira.
Não adianta você estar dentro de uma igreja e fora da vontade de Deus. Lembra o que Jeremias disse lá no capítulo 7? O templo não protege a nação iníqua. Jeremias diz: ninguém está protegido, guardado, porque está dentro do templo. O que guarda você é você estar no centro da vontade de quem? Do contrário, você está perdido. Eu estou perdido. E Paulo está mostrando exatamente isso para eles. Porque o sexo era livre no meio deles, podia tudo. Podia tudo. Ah, não gosta desse, pula para o outro. Não gosta do outro, pula para o outro. Hoje nós vemos a mesma coisa. Nós assistimos a mesma coisa hoje. A banalização é tão grande, é tão nojenta, que tem programa de televisão que você não consegue assistir. Você não consegue assistir. E você vê canais de televisão que promovem isso ainda, que levantam essa bandeira ainda. Nós temos assistido isso aí. Aliás, até diante dos nossos olhos, tem ambiente que está ficando insuportável de você ir com a sua família. Tem lugar que você não aguenta ir com a sua família. E não é porque você é preconceituoso ou porque você é quadrado, não é porque não dá, porque você sabe que aquilo ali ofende a Deus, que Deus é contra aquilo ali. E, aliás, esse é um termômetro muito importante. Essa questão de você conseguir conviver com a injustiça, de você conviver com a impureza, você conviver com o pecado e você não se sentir incomodado, tem alguma coisa errada com você. Eu e você não podemos mudar o mundo, nós não podemos mudar as pessoas, nós não temos esse poder de transformar as pessoas. Mas o mínimo que eu e você temos que ser é parecidos com Cristo. Se aquilo ali incomoda Deus, tem que incomodar você. Porque o Espírito que está dentro de você, como disse o apóstolo João, a semente que está em você é divina. Não é possível isso aí. Eu não tenho como sair do mundo. Eu não tenho como abandonar ou fugir da realidade. A questão é, como eu me sinto diante disso? Lembra que nós falamos isso no capítulo 5? Paulo diz: como que vocês assistem tudo isso aí e ninguém se incomoda, ninguém se levanta, ninguém fala nada, vocês conseguem conviver numa boa? Tem alguma coisa errada aí. E é exatamente isso. E o mundo em todo momento tenta colocar isso dentro de mim e de você, que é normal, que é comum, que as coisas mudaram, que houve a evolução. A palavra de Deus, ela não passa, ela não muda, ela é a mesma, ela é o padrão de vida de Gênesis, Apocalipse, até o dia que o Senhor Jesus voltar, ela é a mesma coisa, ela não mudou absolutamente nada. Ainda na quarta-feira, eu pregava uma mensagem, você pode acompanhar essa mensagem, está lá na página, no capítulo 3 de Filipenses, aonde o apóstolo Paulo disse: eu não me desgosto de ter que falar para vocês a mesma coisa. Leia lá para você ver. Ele disse: eu não vim aqui escrever algo novo para vocês, eu vim aqui para falar a mesma, porque os problemas são os mesmos. Você não encontra uma revelação de forma particular em nenhum deles. O que você encontra é eles repetindo aquilo que Deus deu desde o Velho Testamento. Eles vêm repetindo a mesma coisa. Um não fala uma coisa, o outro fala outra. Eles falam a mesma coisa. Quando você pega a segunda carta do apóstolo Pedro, e ele está falando acerca da vinda do Senhor Jesus, ele disse: como na primeira carta eu escrevi, agora vos repito, palavras que os profetas disseram. Olha só o comportamento dele. Ele está dizendo: eu venho aqui de novo falar a mesma, o que eu falei na primeira carta, o que os profetas já tinham falado, e eu vou falar de novo a mesma coisa. Eu fico pensando, por exemplo, nesses que gostam de ficar buscando uma nova atmosfera. Eu preciso de algo novo. Eu fico pensando se tivesse na pele de Noé. Deus falando para Noé que ia destruir o mundo, e Noé teria que avisar as pessoas. Qual era a palavra que ele usava? Se ele tivesse que ter uma frase nova para cada dia, em 120 anos ele estava morto, porque ele encontrava alguém e dizia assim: ó, está vendo isso aqui que estou construindo? Deus está aborrecido com o pecado, com a raça humana, e vai destruir tudo. E no outro dia Noé falava o quê? A mesma coisa. E na outra semana, no outro mês, no outro ano, e por 120 anos falando a mesma coisa. Já pensou se ele tivesse que ter uma mensagem nova para cada dia? Para tirar as pessoas da atmosfera?
Nós precisamos amadurecer, nós temos que acordar. A palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Quem tem que mudar somos nós. Ela não vai se adaptar a você. Você não tem reino de Deus, eu não tenho reino de Deus. Existe um dono e para entrar lá é do jeito que ele quer. Jesus disse: o caminho é apertado, a porta é estreita e são poucos que acertam por ela. Ele disse que são muitos. São poucos. Porque quando se apresenta a justiça de Deus, as pessoas não querem. As pessoas não querem. Infelizmente, o ajuntamento que você vê de pessoas é tudo pessoas interesseiras, é tudo pessoas que querem algo de Deus, quer receber alguma coisa, quer tocar em alguma coisa, mas não quer compromisso. E eles não suportam ouvir você falar isso aqui, eles não suportam. Eles ficam como quando Estevão pregava. Até os dentes eles rangiam porque a verdade incomoda. Mas eles não gostam, mas é assim. É assim, e Paulo disse não. O nosso corpo não é para impureza. O nosso corpo é para o Senhor. E o Senhor para o nosso corpo. Paulo condena aqui também a sensualidade. Você não deve chamar a atenção das pessoas usando de malícia. Embora a nossa igreja não defenda, a gente não fique defendendo usos e costumes. A pessoa, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, ela tem bom senso. Você não deve chamar a atenção das pessoas fazendo uso do seu corpo, usando de sensualidade, tanto homem como mulher. O brilho de Deus sobre você é suficiente. Amém? Você não precisa expor nada, absolutamente nada. Você não tem que despertar lascívia, desejo em alguém, até porque se você fizer isso, você vai pagar por isso. Jesus disse: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Ah, é duro, né, bispo? Muito duro, irmão. Mais duro do que eu e você pensa. Mas ela é assim. Ela é a palavra de Deus. E ele vai dizer aqui, ó. Versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. É possível pegar um membro do corpo de Cristo para que ele se envolva com uma meretriz? Paulo disse: é possível isso aí? É possível alguma coisa de Cristo ter envolvimento com essas coisas? E ele está dizendo: não, não é possível. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que cuidar do meu corpo. O seu corpo, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. E Deus disse que aquele que destruir esse corpo, o Senhor também o destruirá. É mais sério do que você imagina. E ele vai dizer: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Esse prazer que vocês buscam, Paulo está dizendo, ele é muito sério. Porque quando você se une a uma prostituta, quando vocês praticam a imoralidade fora do contexto permitido, você se une com ela, você é uma carne com ela. Ela é impura, você se torna impuro. Ela é ímpio, você se torna ímpio. Esse prazer vai te custar caro. Isso aí vai te custar muito caro. Aquele que vive na prática da prostituição, ele entra no reino de Deus? O adúltero entra no reino de Deus? O impuro entra no reino de Deus? Então Paulo disse: o que está em jogo aí, por causa de minutos de prazer, é a sua alma. No momento em que você pratica a imoralidade, você se torna uma só carne com essa pessoa. Esse momento que parece superficial de prazer de alguns minutos, vai custar caro para você. Mas muito caro. E ele vai dizer aqui, ó, no versículo
17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com quem? Com Ele. Ele diz que se eu estiver unido com Deus, eu me torno um espírito com Ele. Essa palavra espírito aqui, nesse contexto, a melhor tradução para ela é comportamento. Se eu me unir ao Senhor, estiver unido com Ele, eu serei com Ele um só espírito. Ou seja, o comportamento será o mesmo. O mesmo. Eu vou ser parecido com Ele. Essa mensagem que nós pregamos quarta-feira, eu gostaria muito que você assistisse. Ela também fala sobre isso. Quando Paulo disse que abriu mão da sua sabedoria, do seu conhecimento, e considerou perda por causa de Cristo. E lá ele já diz como seria o fim. Como seria o fim dele. Ele disse assim: como Cristo padeceu, como Cristo morreu, foi perseguido, o mesmo eu espero, o mesmo um discípulo espera. Quem é que chama você para o Evangelho e diz para você assim: ó, vem cá, você sabe o que é ser cristão? Deixa eu te mostrar aqui como foi que os cristãos morreram e por que morreram e qual é o nosso fim. Se você mostrar isso aí a pessoa, pois é, eles açoitados, decapitados, apedrejados, mortos de cabeça para baixo no madeiro. E nós queremos triunfar. A gente quer prosperidade, a gente quer porta aberta, a gente quer só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. A gente quer isso aí. Mas ele não diz isso aí. Ele diz lá no capítulo 3 que por causa de Cristo ele perdeu tudo. Ele diz que perdeu o quê? Leia lá, ele disse: eu perdi todas as coisas. E perdeu mesmo. Alguém que tinha autoridade, que subjugava, que perseguia, que não tinha falta de nada, tem um encontro com Cristo, já não é mais autoridade, é uma outra autoridade, mas não é respeitada, porque as pessoas olham e dizem: isso aí não mudou não, hein? Não é isso aí que perseguia? Agora esse que subjugava, ele vai apanhar. Ele tomou 195 açoites, 5 quarentena menos 1. Os caras eram tão mal que eles podiam dar 40 chibatadas na pessoa, aí tinha que parar. Eles eram tão mal que eles contavam até 39, depois voltavam de novo contando. Então eles iam 37, 38, 39, aí 1, 2, 3, eles iam assim. Ele tomou, foi 195 açoites. Quando ele escreve a carta de Gálatas, é tanta cicatriz no corpo que ele diz: sobre mim tem as marcas de Cristo. Foi isso que ele ganhou. Ele ganhou isso aí. Eu não vejo ninguém querendo ganhar isso aí. Eu não vejo ninguém. Eu vejo as pessoas reclamando a todo instante: a minha vida é difícil, assim não dá, eu não estou aguentando mais. E eles? E eles? O problema de se entrar pela porta errada é isso aí. Porque quando você entra pela porta certa, então você entende. Deus não prometeu para ninguém uma vida de mar, de rosas. Você tirou isso da onde? Ele diz que esse mundo aqui é do maligno, e é mesmo. Aqui os que são bem-sucedidos, salvo algumas exceções, são aqueles que mergulham na corrupção, na soberba, na mentira, no suborno. É isso aí. O mundo está de portas abertas para esses. Esses prosperam. E eu já disse isso aqui muitas vezes. Essa não é uma pergunta que eu e você temos. Essa pergunta tem na Bíblia toda. O povo de Deus perguntando por que o ímpio prospera. Será que Deus não está vendo? Olha só, o cara faz, dá tudo certo, a gente faz, dá errado. Não lembra do Salmo de Asaf, Salmo 73? Leia lá. Asaf estava dentro do templo, mas olhando para fora, dizendo: não, pensando bem, isso aqui não vale a pena não. Ser justo assim não vale a pena não, porque olha lá, o outro está prosperando. Aí Deus abre os olhos dele e ele percebe que o abismo está do lado do pé dele, não está longe não, está do lado. O abismo está do lado. E Deus faz ele enxergar que aquilo que o ímpio conquista e adquire é momentâneo, mas vai custar caro, porque eles vão ser punidos. E aí na hora ele acorda e diz: não, então eu agradeço a Deus porque o Senhor usou de bondade comigo.
Não, a partir de agora eu estou satisfeito. Ah, tá. Que bom. Mas as pessoas, a maioria não. A maioria é insatisfeita. Interessante também que não faz nada para a situação mudar. Não faz absolutamente nada. Quer que as coisas caiam do céu. Sabe quando é que a sua vida muda? Quando você muda. E coloca uma coisa dentro de você. Deus nunca vai dar para você tudo que você quer. Tire isso da sua cabeça. Isso é mentira. Não, mas não está escrito que tudo é possível ao que crê? Tudo. Tudo que Deus quer para você. Como João disse, sabemos que somos de Deus e que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não é a sua, não. É segundo a vontade dEle. E Jesus já ensinou isso aí lá no Pai Nosso. Seja feita a tua. Então, na hora de orar, diz assim, tanto na terra como no céu, mas depois acha ruim. Ah, por que está acontecendo isso? Ué, você não aprendeu, não? Seja feita a tua vontade. Não é a sua, não. É a dEle. Mas Deus tem prazer no sofrimento? Não. Mas Ele pode usar do sofrimento para ser glorificado. Porque se não fosse assim, Ele não permitia Daniel ir para a cova dos leões, Mesaque, Sadraque, Abednego ir para a fornalha. É só essa geração nossa que é a geração do mimimi. Qualquer coisinha, eu vou parar, eu vou desistir. O irmão não deu a paz para mim. É um banana. Tem que ficar dando a paz para você, dar colinho para você. Não, pô. Tem que amadurecer, tem que ser maduro. Você precisa de ajuda, você precisa de orientação. Nós estamos aqui para ajudar você. Agora não fique esperando eu passar a mão na sua cabeça, ficar soprando você. Eu não fui chamado para isso, não. Fui chamado para falar a verdade. Para falar a verdade não tem como agradar as pessoas, que as pessoas acham ruim. É só pisar no calo delas. Aliás, a palavra de Deus, por ela ser viva, é natural que você pregue alguém e diz assim, ó, será que ele não falou para mim? Pois é, eu não conheço a sua vida, mas se você acha que é para você, se a carapuça é para você, vista ela, e vista com vontade. Porque se você está se encaixando nisso, é para você mesmo. Aí as pessoas vêm aqui e ficam assustadas, falam, essa é a igreja que você vem? É, irmão, é essa aqui. Essa aqui. Eu penso até para entrar aqui. Quando eu chegar na hora do culto, eu já fico até pensando. É assim. Por quê? Porque no céu não tem moleza, irmão. Lá não passa, não entra do jeito que quer, do jeito que ele quer. E não adianta eu ser bonzinho para você, bacanão, sabe? Não, vem cá, meus amigos. Não, isso vai custar caro para mim depois. Quero saber disso não. Eu prefiro que você saia daqui bravo comigo. Mas a gente se encontre lá no céu. Diga glória a Deus, é melhor assim. É melhor. E ele diz aqui, ó, que quando nós nos unimos ao Senhor, somos com Ele um espírito. Versículo 18. Fugir do quê? Da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ele diz, o que vocês estão fazendo, a prática que vocês vivem e que vocês estão voltando, é um pecado contra o próprio corpo. Ele não é fora do corpo, é no próprio corpo. Vocês estão se destruindo. É isso que vocês estão fazendo. Essa imoralidade vai destruir vocês. Está destruindo vocês. Tudo, eu repito, como diz o começo, em nome, eu tenho o direito de ser feliz. Tem? Cuidado, hein? Muito cuidado. Esse direito de ser feliz é uma proclamação por uma liberdade que a Bíblia repudia, que a Bíblia é contra. A liberdade cristã, Paulo vai mostrar lá no livro de Gálatas, que ela é limitada. Não use da liberdade para dar ocasião para a carne, não. Ah, eu estou na graça. Não, você não está na graça. Você está na escuridão. Porque se você estivesse na graça, você passaria longe disso aí. Se você entender que o seu pecado levou Cristo para a cruz, talvez você pensasse 1000 vezes antes de fazer. Como diz em Hebreus capítulo 10, aqueles que estão na graça, o castigo é mais severo ainda, mais duro. Porque na velha aliança você matava um animal pela expiação do seu pecado. No Novo Testamento quem morre é o Cordeiro de Deus. E se você deliberadamente
vive no pecado, você está pisando no sangue de Cristo. Está lá no livro de Hebreus capítulo 10. Ele diz que a única expectativa que essa pessoa tem que ter é de fogo vingador, destruidor. É de não espere outra coisa, a não ser consumido. Nossa, pois é. Sabe por que a gente se assusta? Porque ninguém fala isso para a gente. As pessoas falam para a gente que é só passar a mão na Bíblia, amar a Deus e vir na igreja e cantar. Não, vamos cantar, mas vamos ouvir aqui a verdade aqui. Eu estou cansado de falar, senão nós vamos perder tempo aqui. Você saiu da sua casa, eu saí da minha. Nós trabalhamos a semana toda. Eu e o pastor Edson trabalhamos essa semana até 11h30 da noite. Você sabe o que é isso? Mais de 15 horas no batente? Para vir aqui contar historinha para você? Não. Nós viemos aqui para ouvir a verdade, porque a verdade liberta, transforma. Diga glória a Deus. Ou então nós fecha a porta e vai cada um para sua casa. Ah, o senhor fala assim, mas tem que falar de que jeito? Que jeito que tem que falar? Ele está dizendo. Ele diz mais aqui, ó. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? De quem? Do Espírito Santo. E que está em vós, o qual tendes parte de Deus. E que não sois de vós mesmos. Preste atenção aqui no que ele disse e naquilo que eu falei ainda há pouco. Ele diz: o seu corpo, o nosso corpo, é santuário, é templo de quem? Do Espírito Santo. É o que eu disse. Ninguém leva o outro para dentro da igreja para fazer sexo. Ele está dizendo: você vai fazer isso com o seu corpo? Mas o seu corpo é santuário do Espírito Santo. O que é que você está fazendo? Isso é muito sério. O que é que você está fazendo? Vocês não sabem disso? Vocês não sabem disso? Que não pode, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E depois nós vamos aprender lá no capítulo 7. Mas a gente não tem essa necessidade de contato? Tem. E ela só é permitida em um ambiente. Amém? Ah, mas eu não concordo. Não. O que menos importa é se você concorda ou se você não concorda. Deus não vai mudar por causa de ninguém. A verdade de Deus nunca vai deixar de ser verdade porque ninguém concorda. Ela continua sendo verdade. Ela vai continuar. Concordando, não concordando. Aliás, eu não sei quem estava aqui, há um tempo atrás, quando nós pregamos sobre Romanos capítulo 9, 10. Você lembra quando o apóstolo Paulo, tirando a soberba deles, ele diz o seguinte: pode acaso o objeto perguntar para quem o fez, por que me fizeste assim? Só faltava essa. Deus tem que pedir ordem para você agora. Não. O mínimo que nós temos que fazer é nos colocar no nosso lugar. Sabe onde é o nosso lugar? Nos pés dele. A gente não pode passar dali, que senão fica soberbo. Fica lá. Lá é o melhor lugar para você. É o melhor lugar para mim. Agora, assim como no versículo 11, ele fala da santificação, olha o que ele fala no versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele diz: esse corpo aí não é seu. Isso aí foi comprado. Quando você ouve falar do sacrifício de Cristo na cruz, você ouve falar que ele morreu para te salvar. Ele pagou com a própria vida. Esse corpo aí, Paulo está dizendo, ele não é seu. Esse corpo aí foi comprado. E agora o que nós temos que fazer com esse corpo aqui é glorificar a Deus. Aliás, a finalidade do homem é essa. A finalidade da existência humana é essa: glorificar a Deus. O homem foi feito para glorificar a Deus. Você não foi feito para ter glória em si e para si. Você foi chamado para glorificar a Deus. É para Ele, não é para você.
O problema deles, como eu disse aqui há uns 2 domingos atrás, eles não tinham um pingo sequer de disciplina. E hoje eu digo para você que o maior desafio da igreja é disciplinar os membros. Não é fácil, não. Porque você quer virar inimigo de alguém? Fale a verdade para essa pessoa. Você já vai virar um inimigo voluntário dela. Ela vai se afastar de você. Pode acreditar. Mas a melhor forma de selecionar também é essa. Fale a verdade. Se os que permanecer é porque querem a verdade. Amém? E quem não quer já vai tarde, irmão. Ah, é assim? Não, tem que jeito que é então. Eu não conheço outro jeito, eu só conheço assim. Amém? Deus me chamou, eu tinha, isso vai fazer 27 anos que Deus me chamou. 27 anos que pela misericórdia de Deus, eu prego a sua palavra. E Deus, Ele vem me moldando do jeito que Ele quer. E eu não estou disposto a ficar com conversinha fiada e nem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu já sou um homem maduro, vou fazer 23 anos de casado. Eu sei bem o que eu quero da minha vida. Eu quero o céu, amém? E quem quiser o céu, amém. Quem não quiser, paciência. Nós não podemos mudar a verdade de Deus para agradar ninguém. Ninguém. Não há salvação fora da palavra. Só há salvação na palavra. Do jeito que ela diz. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ou 38, Jesus disse, se crede em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Note como ele está dizendo, se crer em mim, como diz as Escrituras, não é como você quer, do jeito que você acha, não. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Olhe para a sua vida. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Tire, se você tem essa ideia que tinha os gregos, que o importante é a alma, porque o corpo vai se desfazer, tire isso dentro de você. Deus fez o homem um ser integral. Paulo disse, como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E o nosso corpo não é para a impureza, é para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo. E o nosso corpo é o santuário, o templo do Espírito Santo. Amém? Quem entendeu? Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós precisamos ouvir somente a Tua palavra, mais nada. A Tua palavra, ela é inerrante, ela é suficiente, insubstituível. Nada substitui a Tua palavra. E todos os nãos do Senhor na Bíblia é para nos livrar do castigo eterno, para nos livrar de maldição, como está escrito lá em Deuteronômio 28. Quando nós somos rebeldes à Tua palavra e ao Senhor, nós colhemos os frutos amargos, as consequências danosas para a nossa vida. Em contrapartida, a Tua palavra diz que o homem fiel será acumulado de bênção. Oh, meu Pai, nos ajuda e nos perdoa. Vezes agimos na contramão da Tua vontade. Às vezes existe em nós ainda um restício do velho homem, Senhor, da velha criatura. Talvez não tenha morrido 100% o velho homem, a velha criatura. Nos liberta pelo poder que há na Tua palavra, que possamos entender que fomos chamados para glorificar o Senhor através da nossa vida,
E a nossa vida, 100%. O nosso corpo, o nosso comportamento, as nossas palavras, o nosso agir, tudo deve ser feito para a tua glória. É tão sério que o apóstolo Paulo disse, o teu servo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo. A nossa vida, a finalidade da nossa existência é te glorificar, é ser parecidos com o Senhor, meu Pai. E a tua palavra nos ensina, ela nos molda, ela tira de nós o nosso eu, ela joga por terra aquilo que nós achamos certo e mostra que nós estamos errados e que o certo é a tua vontade. Nós não somos guiados pelo mundo, nós fomos comprados por preço. O Senhor pagou, não foi de graça. O Senhor derramou até a última gota de sangue. O Senhor morreu, e morreu mesmo, porque foi sepultado. Tudo isso o Senhor passou por nossa causa. E às vezes estamos mais preocupados em estar bem com as pessoas do que com o Senhor. Dizemos sim para as pessoas e não para o Senhor, quando na verdade temos que ter o não pronto. Todas as vezes que for contra a tua vontade, que sejamos aptos a responder não. Porque o nosso não para o mundo é sim para o Senhor, meu Pai. Aleluia. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz, o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma. a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Receba todo o louvor e toda a honra. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. Bem forte para Jesus.